apesar de já ser um pastor antes do cargo. Mas eu vou deixar para falar disso um pouquinho mais para frente, quando a gente for entrar na parte pastoral. Amém? Meu irmão, eu peço que você abra o teu coração, abra o teu entendimento, procure discernir aquilo que o Senhor tem para falar com você nessa manhã, que eu tenho certeza que vai ser algo rompedor para você. Amém? Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai, nós somos gratos. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor manifesta através daquilo que o Senhor é. Não tem a ver com os feitos de suas mãos, tem a ver com quem o Senhor é. E nós amamos o Senhor. Nós amamos a tua presença, nós amamos a manifestação do teu poder, nós amamos a manifestação da tua glória. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós nos rendemos diante dessa presença. Pai, se existe alguma coisa que ainda nos impede de nos render para o que o Senhor quer fazer, eu peço agora que isso caia e que nós possamos nos render por completo para aquilo que o Senhor quer fazer e realizar em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudam o nome do Senhor mais uma vez. Aleluia. Amém, meus irmãos. Vamos lá. A gente vai começar falando sobre o ministério mestral. O que é o mestre? Quem aqui sabe o que é o ministério do mestre? Ninguém? Meus irmãos, o ministério do mestre vai muito além, às vezes, do que a gente imagina, né? Se você for procurar a palavra mestre no Google, vai estar lá: pessoa dotada de um excepcional saber, competência, talento e qualquer ciência ou arte. Então, meu irmão, eu tenho uma veia mestral por ser professor. Eu trabalho como professor de música e sou professor e coordenador no Espaço das Águias. E então eu tenho uma veia mestral, principalmente por causa do meu pai. Meu pai é um mestre. Meus pais são pastores há 23 anos, né? E nós temos vivido algo incrível como igreja do Senhor. E durante muito tempo o ministério do mestre foi desvalorizado, cara. Se eu perguntar quantas pessoas gostariam de ser pastores, muita gente quer ser pastor, muita gente quer ser ministro de louvor, muita gente quer ser da mídia. Hoje em dia a mídia está bombando dentro das igrejas, então muita gente quer ser da mídia. Mas se você perguntar quem quer ser mestre, a galera vai dar uma engabelada, vai falar: tô afim não quero. E não sei se você sabe, mas o mestre é todo aquele que ensina. O mestre é todo aquele que ensina. A função do mestre é ser profundo na palavra, e com a profundidade que ele tem na palavra, o que ele faz? Ele vai destrinchar a palavra para que as pessoas que não são aprofundadas na palavra entendam. O que isso quer dizer, Mateus? Vamos lá, quem é que é mãe? Você que é mãe, levanta a mão, você que é mãe. Você provavelmente, quando seu filho é pequeno, a Rosa está mais perto, seu filho é pequeno ainda, tem um pequenininho, provavelmente vocês estão mais próximos, a pastora já tem as filhas já maiorzinhas, mas passou por isso também. Quando é pequeno, a gente não pega um bife inteiro e entrega na mão da criança para ela poder comer, não é verdade? Porque senão ela pode morder um pedaço muito grande, engasgar e morrer. Então o que a mãe faz? A mãe pega, corta o bife, né, bem pequenininho, para o filho poder mastigar aquele pouquinho, para que de pouquinho em pouquinho ele se alimente e aquilo não mate ele. Essa é a função do mestre. O mestre pega o bife, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, amém? Então o mestre pega a palavra de Deus e ele vai ser profundo na palavra, aí ele corta a palavra para que todos nós possamos experimentar de uma forma que não vá nos matar. Por quê? Porque palavra demais, meu irmão, quando você não tem um equilíbrio, um filtro, mata. A palavra mata. Mas graças a Deus que o Espírito vivifica, aleluia. Então, meu irmão, a função do mestre é: eu vou buscar uma revelação da palavra no Senhor, vou dividir isso, vou cortar isso, para que as pessoas entendam. Jesus foi nosso maior exemplo de mestre. E aí, toda vez que você vai ler sobre Jesus, o que acontece? Ele começa a contar algo para a galera, e a galera fica meio com a cara de que, tipo, não entendi.
Aí Jesus fala, então eu vou explicar para vocês. Então perceba, tem muitas parábolas de Jesus, que ele conta a parábola e depois ele tem que explicar a parábola. Por quê? Porque ele era mestre e muitas pessoas não eram profundas, então elas não conseguiriam entender. Então todo mestre ele precisa ser profundo em Deus. Se o mestre não é profundo, ele não é mestre. Se o mestre não for profundo, ele não é um mestre. Ele está tentando ser um. E aí Tiago vai nos advertir de uma forma, falando sobre o ministério mestral, que quando eu li isso eu falei, cara, isso aqui é poderoso. Tiago capítulo 3, versículo 1, abra aí sua Bíblia. Tiago 3, versículo 1. Tiago capítulo 3, versículo 1, quem achou diz amém. Diz o seguinte, olha a seriedade do ministério mestral. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres na igreja, pois nós mestres, Tiago estava falando dele, nós mestres, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Agora que o povo não vai querer ser mestre mesmo, a gente já não queria, agora menos ainda, né? O mestre é julgado com mais rigor. Mateus, como assim? O pastor está aqui, o pastor deu aula em faculdade, né? Tem aqui a Rosa que foi aluna do pastor. Então, olha só, se o pastor, dentro do lugar onde ele ensina, começa a ensinar algo que não é conivente com o que a faculdade ou o curso técnico gostaria que ele ensinasse, as pessoas que estudam e ouvem o que ele fala, iriam seguir o que ele fala, e lá na frente elas poderiam se frustrar, porque na verdade ele não ensinou o que ele deveria ter ensinado. Então pensa o quanto de gente que tem, talvez você seja uma dessas pessoas, que ouviu de mestres que na verdade eles não ensinavam a verdade, eles ensinavam coisas que tinham a ver com a sua própria vida pessoal, e não com a verdade da palavra, porque o mestre, ele é aprofundado na verdade da palavra. Então, quem, por exemplo, é um mestre, eu não posso ensinar para as pessoas algo que eu não sou capaz de estudar e viver isso numa profundidade. Se eu não for profundo, eu não posso ensinar. Tem uma frase que diz que quem não senta para aprender não está apto a ensinar. Eu sou professor de música, para que eu aprendesse música, eu precisei um dia sentar e ouvir alguém que tem muito mais experiência do que eu, para que eu pudesse hoje falar a respeito de música com propriedade. Porque senão tem muito músico que ele toca, mas ele não é estudado. Então olha só, eu não poderia ter propriedade para falar disso, de música, se eu não tivesse estudado. Aí você percebe que a igreja tem como característica um dos maiores ensinos, que é a escola bíblica. Cara, a gente cresceu, quem cresceu na igreja cresceu aprendendo na escola bíblica. Eu sou aluno de escola bíblica, eu fui aluno de escola bíblica, cresci sendo ensinado na escola bíblica e hoje sou pastor. Eu sou nascido e criado dentro da igreja, mas eu tive na minha vida pessoas que foram referenciais para mim, pessoas que me ensinaram da forma correta. O problema é quando tem, por que Tiago está dizendo aqui, ei, não sejam muitos de vocês mestres dentro da igreja? Por quê? Porque tinha um monte de gente querendo ser quem Deus não chamou para ser. Já viu o tipo de pessoa que quer ser aquilo que Deus não disse que ele é? Deus não falou que ele era, Deus não deu autonomia para ele fazer, mas ele quer ir lá e fazer. Você lembra de Saul, quando Saul resolve passar por cima da ordem de Deus e se passar por aquele sacerdote responsável pelo sacrifício? Meu irmão, dá muito ruim, porque Deus não mandou ele fazer. Ele tentou agir num lugar que não era dele. Então você entende a importância do ministério mestral? Mateus,
o ministério mestral é só para quem é professor da escola bíblica? Não. Você que é pai, você que é mãe, você precisa ser um mestre para os seus filhos. Os meus pais foram mestres para mim. Os meus pais me ensinaram desde pequeno. Aí você fala, Mateus, então você e todos os seus irmãos cresceram pautados na palavra. Fomos ensinados na palavra. Mas cada um resolveu seguir a sua vida. E aí eu tive um irmão que se envolveu com drogas, eu tive uma irmã que se envolveu com homossexualismo, eu tive um irmão que se envolveu com as baladas. Eu tenho um irmão que faleceu há 9 anos atrás, morreu de meningite bacteriana. Foi uma doença que matou ele em 2 dias. Foi muito rápido. Hoje a gente já consegue falar abertamente sobre isso. Meu irmão tinha 21 anos de idade quando faleceu. Sentiu uma dor de cabeça na segunda, na quarta-feira ele morreu. Foi muito rápido. Então, meu irmão, nós crescemos ensinados sobre qual era o caminho que nós devíamos seguir. Mas o mestre, ele não obriga ninguém, ele ensina as pessoas. Ele fala, ei, eu estou indo por esse caminho, se você quiser, você me segue. Se você não quiser, a decisão é sua. Ele não vai te forçar a fazer nada. Como professor na sala de aula, a Rosa estava contando ontem pra gente a história dela com os pastores, e ela falou que no dia que o pastor estava escrevendo uma frase na lousa, todo mundo estava fazendo bagunça. Ninguém estava prestando atenção. E você acha que o pastor foi lá e colocou uma arma na cabeça de todo mundo? Vocês prestam atenção, você morre. Não, ele não fez. Dá vontade, né? Dá vontade. Eu já dei aula pra galera do ensino médio. A gente tinha um projeto nas escolas com música. Cara, eu amo lidar com a galera do ensino médio. Porque eu uso muito bem as minhas palavras. Eu gosto de falar muito bem. Então você vai indo dentro da pessoa, você vai pegando ela por dentro, assim, no psicológico dela, né? E aí eu tenho uma veia pastoral muito forte, então eu consigo perceber quando a pessoa não está bem, e aí você vai colocando o dedinho na ferida, vai pondo o dedinho na ferida, vai pondo o dedinho na ferida, aí você puxa ela para você e pronto, você desmontou a pessoa começa a chorar na sua frente, abre a vida dela para você, ganhou ela para Jesus, aleluia. Então, meu irmão, o mestre ele nunca vai impor nada, o mestre ele vai ensinar. Jesus olhou para a multidão e falou, ei, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos embora. Ele falou, aquele que quiser, eu não estou obrigando todo mundo, olha, você tem que fazer, não. É se você quiser. Se você não quiser, a vida é sua, você faz dela o que você quiser. Tá dando para entender? Então olha só, o mestre, ele precisa ser uma referência. O que é o mestre? O mestre é uma placa indicativa. Ele mostra para as pessoas qual é o caminho correto. Ele mostra para as pessoas por onde elas precisam ir. Não é verdade? Se o banheiro não tivesse identificação, como é que você saberia qual que é o feminino e qual que é o masculino? Precisou-se de uma identificação. O mestre, ele identifica na palavra por onde as pessoas precisam caminhar, e as pessoas passam então a segui-lo através do exemplo. Então, se eu como mestre não for um exemplo, se você como pai ou como mãe não for um exemplo para os seus filhos, certamente eles vão crescer e não vão seguir o teu exemplo. E vão se desviar. Desviar só da igreja? Não, estou falando desviado de princípios. Porque além da igreja, pai e mãe têm princípios. E aí nós precisamos passar isso para aqueles que vêm depois de nós. Amém? Então nós precisamos entender que o ministério mestral, ele reparte, ele pega a comida, ele destrincha a comida para que as pessoas tenham acesso e entendimento ao que Jesus quer passar para esse povo. Aí você fala, Mateus, com quantos anos começa o ministério mestral? Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 2. Lucas 2. Versículo 41. Lucas 2, versículo 41, você achou?
Olha só, diz o seguinte: todos os anos os pais de Jesus iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou quantos anos? 12 anos. Acompanhou os seus pais para a festa conforme o costume. Depois que terminou a comemoração, eles tomaram o caminho de volta para casa. Mas o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Seus pais não notaram a falta dele. Eles pensavam que estivesse com amigos entre outros viajantes. Mas quando notaram sua falta, começaram a procurá-lo entre seus parentes e amigos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, eles finalmente o acharam. Ele estava no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas e deixando todo mundo admirado com o seu entendimento e com suas respostas. Meu irmão, quantos anos Jesus tinha? 12 anos. Aí eu te pergunto, você pararia para ouvir um menino de 12 anos te ensinar alguma coisa? Se um menino de 12 anos começa a querer me ensinar alguma coisa, você fala: eu sou muito vivido, meu senhor. Me respeita, você acha? No meu caso, eu com 25 anos nas costas, 25 anos de evangelho, você acha mesmo que eu vou parar para ouvir um menino de 12 anos? Meu irmão, Jesus com 12 começou a ensinar questões profundas para mestres da lei. Não era para alguém que não entendia nada. Ele estava falando para aqueles que entendiam tudo, ou que achavam que entendiam, né? Eles achavam que entendiam tudo. Jesus vem e começa a liberar questões profundas para eles. Eu fico imaginando a cara de José e Maria quando chegou e viu Jesus com 12 anos sentado ensinando alguém sobre algo. E meu irmão, isso vai começar a acontecer cada vez mais cedo. Essa geração que está vindo agora já entende de coisas que muito adulto não entende. Crianças de 3 anos já sabem fazer download de vídeo e jogos. Tem adulto que não sabe nem o que é download. Não é verdade? Tem criança, gente, de verdade, lá na igreja nós temos uma criança de 6 anos que fala inglês fluente. 6 anos. Sabe como é que ele aprendeu a falar inglês? Assistindo desenho em inglês, ouvindo músicas em inglês. E sabe como que a gente descobriu que ele falava inglês fluente? Porque um dia na aula ele ficou muito bravo com a tia da escolinha. E aí ele foi e xingou a tia da escolinha em inglês. Aí um dos professores da escolinha também fala inglês fluente. E percebeu que ele xingou a professora em inglês. O que ele fez? Foi corrigir o menino em inglês. O professor. O menino entendeu e fez assim, ok. Aí saiu e sentou. 6 anos. Essa geração que está nascendo agora. Quantos anos a Nandinha tem? 4 anos. Eles não sabem e não vão saber o que é o mundo sem internet. Nós ainda vivemos esse tempo do mundo sem internet. Essa geração não sabe o que é o mundo sem internet. Quando eles crescerem, você falar, não, porque na nossa época não tinha internet, eles vão falar, como vocês viviam desse jeito? Como era possível viver sem internet? Não tinha como. Não é verdade? Exato. Não, filha, vai pesquisar no livro. Que livro, mãe? Hoje tem tudo no Google. Para que livro? Fala, não, na minha época a gente estudava na biblioteca. Ia da biblioteca para abrir um livro. Fazia a capa do trabalho com caneta na folha de sulfite. Usava 2 canetas, uma azul e uma vermelha. Não é verdade? Essa geração não vai mais saber o que é isso. E eles estão crescendo com um entendimento acelerado. Ei, quando que você viu crianças tão novas sabendo como desbloquear um celular? Eles já sabem desbloquear celular, baixar vídeo, baixar jogo. Você chega lá, ela já cadastrou o seu cartão de crédito no jogo e você nem sabe. Por quê? Porque cada vez mais cedo as crianças e adolescentes estão aprendendo coisas novas. E eles se tornarão mestres dessa geração que está por vir. E nós precisamos dar crédito ao que eles falam.
Nós precisamos dar ouvidos ao que eles ensinam. Sabe, meu irmão, você que é pai, você que é mãe, desfrute disso. Eu falei disso lá no Arsenal, em Belém. Desfrute disso. Se seu filho vier te contar alguma coisa que ele aprendeu, pare para ouvir. Por quê? Porque ele é um desenvolvido, ele vai crescer e vai ensinar pessoas. Você consegue entender isso? Um dia meus pais já eram pastores, junto com meu apóstolo, que também era pastor na época, foram para um encontro, um retiro, pastores. Chegando lá, tantos anos de ministério, tantos anos de evangelho. Quantos anos você tem? 16? Era mais novo ainda o menino, pensa. Ele tinha 13 anos. Foi o menino que pregou para 40 pastores. Quando meu pastor, meu apóstolo, na época pastor, e meus pais viram aquele menino, falou: não, eu tenho tantos anos de evangelho, já sou pastor, vou ouvir algo de um menino de 13 anos. Meu irmão, aquela ministração daquele menino marcou a vida deles e transformou a vida deles, que até hoje eles contam o testemunho do que eles viveram aquele dia. Aquele menino de 13 anos quebrou o orgulho que eles tinham. Eu fico imaginando Jesus chegando entre os mestres da lei e começando a falar coisas que nem os mestres da lei tinham respostas. E os mestres olhando para ele: quem é esse menino? Da onde que ele veio? Como é que ele é tão profundo assim? Ele é o filho da Maria, o filho do Zé. O filho do Zé. Pensa, meu irmão, que loucura que é sentar para o Zé Mané, para sentar para escutar essa geração. E nós vamos precisar fazer isso. Então esteja sensível, cada vez mais novos, essa geração vai começar a ser voz na igreja brasileira. Cada vez mais jovens, essa geração vai ser voz sobre a igreja brasileira. Se preparem, porque eu fui uma criança que cresci sendo ensinado na igreja, tive mestres na igreja, e hoje sou pastor da minha igreja. E eu creio que cada vez mais novos, essa geração vai despertar para o chamado que Deus tem para eles. Você já imaginou, meu irmão, uma geração de criança, profeta, pastor, evangelista, pregando o evangelho aonde quer que eles estejam? Meu irmão, isso é loucura. Isso é demais. Isso é muito legal. Eu liberei uma palavra sobre uma menina. Ela tem 14 anos, lá no Arsenal em Belém. E essa menina foi para frente para receber oração. E eu finquei o olho nela. E Jesus começou a falar coisas sobre ela para mim. E na hora eu não procurei. E aí eu fui atender um rapaz que me procurou no estacionamento. E enquanto eu estou atendendo esse rapaz, eu estava do lado do carro dos pais dessa menina. Aí na hora que ela foi entrar no carro, a mãe dela veio, me abraçou e falou: pastor, deixa eu orar por você. E não sei o que, orou por mim. E aí a menina olhando para mim com os olhos fixos, eu falei: Jesus, eu vou falar com ela. E aí comecei a falar, e o Senhor começou a liberar para mim. Falou: olha, você com 14 anos vai fazer com que as pessoas na tua escola tenham segurança em te abraçar, e o seu abraço vai curar as pessoas da sua escola. Meu irmão, pensa na loucura que vai ser quando o abraço dos nossos jovens começar a curar as pessoas dentro das escolas e faculdades. Pensa em como vai ser quando o seu abraço curar as pessoas no teu trabalho. Meu irmão, cada vez mais cedo essa galera vai começar a manifestar o propósito de Deus para elas. Você crê nisso? Ser um mestre é você enxergar além, ser mais profundo e saber separar aquilo para que a igreja coma o necessário. O necessário. Eu já fui em conferências, teve uma época que eu era muito imaturo. Então quando eu chegava da conferência, pastora, eu queria chegar e tuchar na goela das pessoas tudo que eu aprendi na conferência em 25 minutos. Tudo que eu aprendi em 4 dias, eu queria usar 25 minutos e tuchar na goela do povo. Ninguém entendia nada, ninguém recebia nada. Eu achando que eu tinha passado tudo, nem vivi o que eu havia comido,
nem digeri o que eu havia comido. Por quê? Porque não é assim. Se eu vou para um lugar para aprender, eu aprendo, como, vou digerir e depois eu passo para alguém. Eu não posso querer de cara, tome aqui tudo que eu recebi na sua cara. Não, não é assim que funciona. Nós precisamos ter esse discernimento. Amém ou não amém? Nós estivemos no Mangal das Garças, lá no Belém. Muito lindo lá, pastora, muito lindo, muito lindo. Pense num lugar maravilhoso. O meu ponto, depois da Praia do Mosqueiro, por ser uma praia de água doce, que foi o lugar que eu mais gostei, né? Depois da Praia do Mosqueiro, o lugar que eu mais gostei foi o Farol e o Trapicho do Mangal das Garças, onde você tem a visão de toda a cidade, você tem a visão do mar, do rio, enfim. E aí nós entramos no borboletário. E meu irmão, eu achava que eu entendia de borboleta, mas descobri que eu não entendo nada de borboleta. Porque tinha um cara lá dentro e o cara deu uma aula pra gente sobre as borboletas. Você sabia que o casulo, aquele casulo que parece um monte de galinho, né, junto, na verdade não é uma borboleta, é uma mariposa? Porque a borboleta mesmo, o casulo dela é algo que tem dentro dela e que ela consegue se fechar nela mesma. Que a lagarta de fogo é a que se torna uma mariposa e a lagarta que é normal se torna uma borboleta. Meu irmão, eu saí e tive uma aula de borboleta. Falei, meu Deus, eu achava que eu entendia, não entendia nada. Eu era um leigo daquilo. Agora você entende a função do mestre? Ele pega um assunto que todo mundo acha que está sabendo, né, e destrincha isso, né, de uma forma que as pessoas consigam entender. Aí por que Tiago está dizendo, ei, não sejam muitos de vocês mestres dentro da igreja? Porque tinha um monte de gente querendo falar de assunto que eles não tinham autoridade para falar. Eles não eram entendidos para falar. E hoje em dia na internet virou moda. Todo mundo quer falar de assunto que não tem propriedade para falar. Entendeu? É a mesma coisa de eu querer falar sobre aquilo que o pastor é formado. Eu não tenho entendimento nenhum. Eu vou falar o que para eles? É eu querer ensinar contabilidade para eles dois. Eu falo, quem sou eu? Eu não entendo do assunto. Mas tem muita gente que não é entendido do assunto querendo passar ensinamento para as pessoas. É por isso que a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que os falsos profetas vão se levantar dentro da igreja e muita gente vai cair na balela desses caras. Por quê? Porque não tem base, não tem fundamento, não tem estudo. E o que falta para eles terem isso? Mestres. Pessoas que são profundas na palavra de Deus e que ensinam isso de forma singular. De forma singular. Amém? Você consegue entender isso? Ficou claro que é o ministério mestral? Vamos lá, ministério pastoral. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, versículo 28. Meu irmão, eu amo o ministério pastoral. Eu amo o ministério pastoral. Eu tenho uma veia pastoral muito forte. Muito forte. Eu amo ouvir. Eu amo sentar. Eu amo aconselhar. Eu amo bater papo. Eu sou essa pessoa. E às vezes a veia pastoral é tão forte que ela flora no momento que eu não quero. Já aconteceu com você? Eu estou no ônibus, voltando do trabalho. Ônibus cheio, você está em pé. E a pessoa que está sentada na minha frente começa, a vida é difícil, né? Falei, não, Jesus, aqui não. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. E aí a pessoa começa a abrir a vida dela. E você em pé, cansado, no trânsito, no ônibus, precisa parar e dar ouvidos para o que aquela pessoa está dizendo. E aconselhar ela, e guiar ela, e dar atenção para ela. Foi como a Dé falou sobre o evangelista ontem. O evangelista também tem essa característica muito forte. Você está na fila do banco. A pessoa que está na sua frente, do nada, vira para você e começa a abrir a vida dela para você. Por que causa, motivo, razão ou circunstância uma pessoa faz um negócio desse? Gente, eu sou muito reservado nessa questão de abrir o que eu passo, né? Eu tenho as pessoas com quem eu converso sobre isso.
O Melqui é meu pai espiritual. Então, quando eu passo por um problema, é com ele que eu converso, é com ele com que eu vou me abrir. Eu não abro a minha vida para as pessoas. Mas as pessoas têm tanta sede de um pastor na vida delas, que elas abrem a vida delas, quando até mesmo, eu ouso dizer que é o próprio Espírito que testifica no coração dela, que aquela pessoa é uma pessoa de confiança, para quem ela pode abrir o coração dela. Aí a pessoa vai e conta toda a vida dela, destrincha a vida dela. E você fala, eu nunca nem vi essa pessoa na vida. E aí Atos capítulo 20, versículo 28 vai dizer o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. Há uma direção aqui. Ele está falando, ei, cuide do meu rebanho. Que rebanho é esse? O rebanho que Cristo pagou com o próprio sangue. Ei, não é qualquer pessoa. Como pastor da igreja do Senhor, eu não posso conduzir um povo de qualquer forma. E o que é o pastor? Né? Pastor é o dono da igreja? Não. Pastor é o que deve sempre guiar a igreja? Não. Pastor, ele guia um povo para um lugar. Como assim, Mateus? O pastor, significado original, ele guia as ovelhas para o pasto e vigia. Ele guia as ovelhas para dentro do pasto e vigia. Então ele pega aquelas que estavam fora, traz para dentro e cuida delas. Aí tem muito pastor que tem feito completamente o oposto disso. Completamente o oposto disso, que não dá vida pelos seus. E por ter uma veia muito forte pastoral, eu posso te dar características do que a vida de um pastor deve manifestar. O pastor, se ele não for alguém amoroso, não tem como ser pastor, meu irmão. Porque tem discípulo que você tem que ter 100% de amor e meio. Porque senão você quer matar ele. Não é verdade, pastora? Sempre tem. Gente, lidar com o ser humano não é fácil. Então, quando você é pastor, você tem que ter 100% de amor e mais um pouquinho. Por quê? Porque você vai parar, vai ouvir. O pastor é aquele, a pessoa vai, quebra a cara uma vez e faz aquilo que o pastor falou que não era para fazer. Aí ele vai, abraça, vem cá, filho, vamos voltar. Volta aqui, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou tratar. E a pessoa vai lá e faz exatamente a mesma burrada de novo. Aí você vai, volta aqui, vem cá, vou cuidar, vou tratar. E assim vai, meu irmão. O pastor ele não pode dar uma bicuda na ovelha e falar, sai daqui, não quero mais você aqui no meu rebanho. Não, não tem como. Se pudesse, confesso que eu já tinha feito com alguns. Porque tem discípulo que você fala só o sangue do cordeiro. Não dá. É por isso que João capítulo 10 é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia. João capítulo 10, versículo 11, vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Olha que profundo isso aqui, meu irmão. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto a morrer por elas. Aí eu te pergunto, alguém aqui quer ser pastor?
Chega a dar um frio na barriga quando você ouve um negócio desse, né? Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Eu tenho uma frase que me acompanha quando eu pego o problema de um discípulo para mim. E aí o discípulo fala, mas o que fulano vai pensar? O que ciclano vai pensar? Eu falo, joga nas minhas costas. A responsabilidade é minha. Eu sou teu pastor. Se fulano vier falar com você, manda falar comigo. Sou eu quem cuido de você. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O que é dar a vida? Mateus está dizendo que eu tenho que morrer por causa dos outros? Não, Jesus já fez isso. Você não precisa morrer por causa dos outros. Mas você vai abrir mão de muita coisa para poder cuidar das suas ovelhas. O que é ser um pastor? O pastor, ele dá provisão para um povo. Ele alimenta um povo. Agora você imagina uma ovelha que não é alimentada. Ela morre. Por quê? Porque ela morre? Porque ela não está sendo bem alimentada. A função do pastor é alimentar as suas ovelhas e dar a vida por elas. Por que eu disse que o meu ministério pastoral começou muito antes do cargo? Gente, muita gente acha que ser pastor é ter cargo. Ser pastor não é ter cargo, meu irmão. Tem muita gente que é pastor e nunca vai ter o cargo pastoral. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Olha o diácono aqui já sendo revelado. É demais. É o que eu estou falando, apostem nessa geração, porque eles vão fazer obras maiores do que as nossas. Eles vão em lugares mais longes do que nós chegamos. Eles vão alçar voos bem mais altos que nós. Tem muita gente que almeja o ministério pastoral por causa do cargo. Por causa do cargo. Eu quero ser pastor na igreja. Meu irmão, meu ministério pastoral começou quando eu tinha 15 para 16 anos. Na verdade, muito cedo, os meus pais contam que eu brincava de cultinho na chácara da minha avó. Meu avô falava que estava doente, eu colocava a mão na cabeça dele e orava por ele. Eu já brincava de ser ministro de louvor quando eu era criança. E aí, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio, perdão. E aí eu comecei a estudar numa escola chamada Pedro Morcelli. E dentro dessa escola o Senhor nos direcionou a abrir um projeto chamado ID. Onde na hora do intervalo, 15 minutos de intervalo, meu irmão, a gente reunia os alunos que queriam, cantava 2 canções, liberava uma palavra de amor com eles, orava o Pai Nosso e mandava o pessoal para casa. 3 vezes na semana. Meu irmão, começamos 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, 60 pessoas. Já não cabia mais na sala onde nós estávamos. De tanto jovem e adolescente que estava sedento por ouvir algo de Deus. E aí eu com 15 para 16 anos, os meus amigos vinham para perto de mim, pastor, e falavam assim: Mateus, eu traí a minha namorada. O que eu faço agora? 15 para 16 anos, eu falei: o que eu vou aconselhar uma pessoa dessa? Eu nem tenho sabedoria na vida. Meu irmão, era Cristo quem guiava a gente nos passos. Falava: meu irmão, de 2 uma, ou você vai até ela, você vai contar para ela tudo o que aconteceu. Se ela quiser, ela vai te perdoar. Se ela não quiser, beijo, tchau. Ela está livre de você. Meninas começavam a se aproximar de mim e falar: Mateus, eu perdi a minha virgindade. E como que eu aconselho uma pessoa dessa? Eu tinha 15 para 16 anos. Você começa a entender o que é isso. O ministério pastoral não começa dentro da igreja com o cargo dentro da igreja. Começa quando eu começo a doar a minha vida pelo próximo fora da igreja. A doar a minha vida pela minha família fora da igreja. Eu comecei a cuidar de mais de 60 jovens e adolescentes dentro da escola. Era insano. Era insano. Isso começou a fazer tanto barulho que alguns professores que eram contra o movimento começaram a querer bater de frente. Acabou, eu saí da escola e terminei o ensino médio.
abri a minha célula, comecei a cuidar de adolescentes, jovens, adultos e senhores. Aí um dia eu recebi uma mensagem, pastora. Eu com 18 anos, pastor. Mateus, eu tô com um problema no meu casamento. Eu olhei e falei, querido, eu lamento, mas eu não posso te ajudar. Eu não sou nem casado. Namorei 3 vezes e deu errado. Quem sou eu para aconselhar alguém de alguma coisa a respeito de casamento? Falei, olha, eu vou te enviar para os meus pais. Os meus pais são casados há mais de 30 anos. Eles vão cuidar de você, vão zelar por você, vão poder te ensinar. E daí para frente, meu irmão, era em qualquer lugar. Pessoas vinham buscar ajuda. E o meu coração estava aberto. Aberto para sacrificar talvez a minha noite de descanso. Cansei de virar madrugadas, conversando com pessoas que estavam com pensamentos suicidas. Declano, não faz isso, fulano. Não faz isso, o Senhor tem um propósito na sua vida. Vamos olhar para o outro lado. E não sei o que. Vem para cá, quer que eu vou para aí? Eu vou te socorrer. Não sei o que. Dar a vida pelo próximo. Isso é o ministério pastoral. Então, meu irmão, se você aumenta o ministério pastoral, mas não está disposto ainda, filho, beijo, tchau. Não é para você isso. Porque o ministério pastoral não é para brincadeira. O pastor, ele traz para perto, ele cuida, ele zela. Ele sente a dor do outro. Quantas vezes eu cansei de estar em algum lugar e começar a ter um sentimento desesperador. De querer chorar. E aí quando eu fui me atentar, era algum discípulo meu. E eu percebia na expressão da pessoa. De tão forte que é a veia pastoral que a gente tem. E aí quando eu abraçava a pessoa, e eu tenho um abraço muito forte, eu gosto de abraçar forte as pessoas, é por isso que a pandemia foi algo terrível para mim, porque eu amo abraçar as pessoas. E eu abraçava o discípulo forte, e ele tentava soltar e eu segurava. Aí ele tentava soltar e eu segurava de novo. Quando eu segurava a segunda vez, ele desmontava no meu ombro. Pá, chorava. O que foi, cara? Que tá acontecendo isso. Vamos sair, vamos comer, vamos bater um papo. A gente saía para fazer alguma coisa. Por quê? Porque o pastor, ele dá a vida pelos seus. O pastor é provedor. Provedor para quem, Mateus? A Bíblia vai dizer que o evangelho é você sustentar a viúva, o órfão, o pobre. É ser sustento para a viúva, um pai para o órfão. E mantimento para o pobre. E aí eu quero fechar essa ministração contando uma história para você. Você já ouviu falar da história de Ruth? A história de Ruth não começa em Ruth. A história de Ruth começa em uma mulher chamada Noemi. Noemi era casada com Elimeleque. E tinha 2 filhos, um se chamava Malom e o outro se chamava Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Belém de Judá, por sua vez, significa a terra do pão. Só que um dia eles precisam sair de Belém de Judá, porque a terra do pão não tem mais pão. Eles estavam com fome, era um tempo de fome em Belém de Judá. Então o que eles fazem? Saem de Belém de Judá. Meu irmão, não tem nada mais frustrante do que você ir numa padaria e chegar lá e falar, moço, me vê 10 pãezinhos, e ele falar para sua cara, não tem pão. Você fala, como assim não tem pão? Isso aqui é uma padaria. Era para ter pão aqui. Agora você imagina a família de Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion, partindo de Belém de Judá, porque a terra do pão não tem pão. Aí a Bíblia vai falar que eles estão partindo em direção a Moabe, e Elimeleque morre. Então desce para Moabe apenas Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Quilion se casou com uma mulher em Moabe chamada Orfa. E Malom se casou com uma mulher chamada Ruth. Belém de Judá significa casa do pão. Vai pegando isso aqui, querido. Anote isso aqui. Isso aqui vai fechar a nossa ministração, nossa aula. Belém de Judá, casa do pão. Não tinha pão. Eles descem para Moabe. Um dos significados de Moabe é semente de um pai. Então Noemi, Malom e Quilion vão para Moabe,
a semente de um pai, conhecem as suas respectivas esposas, Orfa e Ruth. 9 anos depois aproximadamente, Malom e Quilion também morreram. E aí Noemi se torna muito amargurada, muito triste. Tanto é que quando ela volta para a terra dela, ela fala: meu nome não é mais Noemi, meu nome agora é Mara, porque eu sou amarga, porque eu sou amargurada. Olha quanta frustração essa mulher carregou. E ela se tornou uma viúva. Ela era uma viúva, Orfa e Ruth também eram viúvas. Quando Malom e Quilion morreram, ela ouve dizer que em Belém de Judá, o Senhor proveu alimento para o povo. Então ela fala: vou voltar para a minha terra. Quando ela fala: vou voltar para a minha terra, ela olha para Orfa e para Ruth e fala: olha, vocês não têm mais nada comigo. Vocês não precisam mais ficar aqui. Podem ir embora, porque eu não tenho como gerar outro filho e esperar ele crescer para poder dar para vocês como marido. Então vocês podem seguir a vida de vocês. Orfa chora, mas beijo, tchau, vai embora. Ruth, porém, olha para ela e fala: ei, o seu Deus é o meu Deus, a sua terra é a minha terra, para onde você for eu vou. Então Ruth sai de Moabe. E qual que é o significado de Moabe? Semente de um pai. Ruth sai de Moabe e parte para Belém de Judá junto com Noemi. Está dando para entender até aqui? Uma semente, para que ela germine, ela precisa morrer. Toda semente, para germinar, ela tem que morrer. Agora você imagina Noemi, que foi para a terra que era semente de um pai e enterrou 2 sementes. Dessa semente, um fruto germinado chamado Ruth, que já era uma só com Malom, parte agora para Belém de Judá com Noemi. Quando ela chega em Belém de Judá, Ruth fala: Noemi, eu estou indo colher algumas coisas nas fazendas. E ela fala: não, tudo bem. Ruth vai e começa a colher os feixes. E quando ela começa a colher os feixes, Boaz era o dono das fazendas. Ele olha, vê Ruth e fala: quem é ela? Eu não conheço. E aí os ceifeiros também não conhecem. Falam que ela é parente de Noemi, é a viúva de Malom. E aí Boaz se apaixona por Ruth. O que acontece? Boaz chama a galera e fala assim para os funcionários: deixem feixes cair para ela poder recolher. E não deixa feixe cair, feixe ruim não, é para deixar os feixes bons caírem. Sabia como investir, né? Sabia como depositar, colher, né? Deixa cair os feixes bons. Ruth então volta para casa com muita comida. E aí quando ela chega em casa, Noemi olha para ela e fala: meu Deus, o que aconteceu? Ela fala: eu colhi nas fazendas de um homem chamado Boaz. Noemi olha e fala: bendito seja Boaz, que ajuda os vivos e os mortos. Boaz é da nossa família. Ele é o resgatador da nossa família. O que acontece disso tudo? Boaz se casa com Ruth. E agora ele sustenta não só Ruth, como ele sustenta Noemi. Noemi tem sustento para o resto da vida dela. Agora eu quero que você conjecture comigo. Ruth veio da semente de um pai, certo? Mas precisou que o noivo, o marido de Ruth, morresse. Um homem morre. Um filho morre. Deus Pai enviou à terra, uma terra desconhecida, um filho. E esse filho morreu. Morreu para quê? Para que através da morte do filho se estabeleça a noiva. Malom morreu e se estabeleceu Ruth. Cristo morreu, se estabeleceu a noiva de Deus. A noiva agora entra em evidência. E qual é o papel da noiva? O papel da noiva é casar com um resgatador. Agora deixa eu te falar, Malom, o significado de Malom é enfermo.
o enfermo morreu. Aí Isaías 53 vai dizer, porque ele foi esmagado por causa das nossas enfermidades. O enfermo morreu para que o Boaz se casasse com a noiva. O cordeiro morreu para que o leão se case com a noiva. Ei, meu irmão, qual é a função do bom pastor? É dar sustento para a viúva e para o órfão. Quando Malom morre, o enfermo morre, a noiva se estabelece, se casa com Boaz. O significado de Boaz: o homem que tem muita força. Ruth, então, a noiva, se casa com um leão, porque o leão é aquele que tem força. Ruth se casa com um leão. E qual que é a função de Ruth e do leão? Prover sustento para a viúva. A viúva agora nunca mais vai passar fome, por quê? Porque chegou um pastor na vida dela, um resgatador, resgatou Ruth, resgatou a noiva, casou com a noiva e agora sustenta a noiva e a viúva. Meu irmão, que loucura. Do casamento de Ruth e Boaz, nasceu um filho chamado Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Aí a palavra vai dizer, e da linhagem de Davi nasceu o Cristo Jesus. Ah, meu irmão. Aí eu te pergunto, aonde foi que Jesus nasceu? Belém. Jesus nasceu em Belém. Agora olha só, João capítulo 6 vai dizer, Jesus falando para a multidão, eu sou o pão da vida, aquele que come de mim nunca mais vai ter fome. A terra que outrora era conhecida como terra do pão, e houve fome, nela nasce aquele que é o pão da vida e sustenta um povo para sempre. E sustenta a viúva para sempre. E sustenta o órfão para sempre. E gera sustento para essas pessoas. Houve um tempo na Bíblia que o povo no Egito comia o pão do dia. E não podiam guardar para o dia seguinte, porque para cada dia Deus enviava o alimento necessário. Mas depois de Jesus, meu irmão, Jesus olhou e falou, ei, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais vai ter fome de outras coisas. A fome dele vai estar em mim. Ele vai querer comer da minha palavra. Ele vai querer comer de quem eu sou. Você consegue entender isso? Aí Mateus capítulo 2, se eu não me engano, vai dizer, mas tu, Belém, nunca serás a menor entre as cidades de Judá. Por quê? Aí o versículo completa, porque de ti sairá o pastor que conduzirá o meu povo. É por isso que o salmista no Salmo 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só quem pode prometer que nada falta é quem tem garantia do sustento eterno. Só pode garantir que nada vai me faltar quem me sustenta para uma vida. E quem é esse? O bom pastor. O bom pastor é Jesus, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Tá claro para você o que é o ministério pastoral? Meu irmão, não é para brincadeira, mas quem é, sabe que é e ama o fato de ser. Eu era daqueles que falava, o pessoal falava, você vai ser pastor. Eu me benzi, falava, tá amarrado. Em nome de Jesus, eu repreendo para trás de mim. Porque eu sempre soube e vi o que os meus pais passavam em casa. Falei, eu não quero isso para mim. Mas o Senhor foi quem gerou em mim esse desejo. De dar a vida pelo outro, de dar a vida pelo próximo. De amar ao outro, ao ponto de dar a vida por ele. Essa é a função do pastor. Eu oro para que em nós haja um desejo incessante de, ainda que não sejamos pastores, de darmos a vida pelo próximo.
Mas se o ministério pastoral ou mestral é a tua chamada, nós vamos orar para que o Senhor deixe isso claro para você. Deixe isso claro para você. Se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Jesus, essa é uma escola. E eu oro para que em nome de Jesus, em teu nome, Pai, haja em nós uma confirmação, uma convicção daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Que se levantem nesse lugar os mestres, os pastores desta casa. Pastores que serão como Arão e Ur, levantando os braços de Moisés, o pastor dessa igreja. Para que os jovens como Josué conquistem uma guerra, lutem essa guerra. Que se levantem, Pai, nessa casa, pastores que vão doar a vida pelo próximo, assim como os pastores presidentes dessa casa já são referência nisso. Eu oro para que o coração pastoral dos pastores dessa casa se converta ao coração das pessoas que têm essa chamada e que se levantem nesse lugar. Que o Senhor sinalize nesse lugar os próximos pastores que vão auxiliar, que vão ajudar, os mestres que vão ensinar, que vão ser profundos na Tua palavra. Nos leva a um lugar mais profundo, Deus. Nós não queremos mais as águas dos tornozelos, nós queremos avançar no mar de graça, no mar do entendimento, no mar de sabedoria. Queremos, Pai, não mais conseguir atravessar a nado, mas agora ser guiado pelo rio de vida que flui do trono do Senhor. Por isso, Pai, desperta em nós, desperta em nós. Que fique claro para cada um aqui a sua chamada, o lugar para qual o Senhor reservou para cada um, e que eles fluam. Que o nosso coração não espere o cargo, mas que cumpra o chamado antes mesmo de um cargo existir. Jesus nunca foi ungido pastor, mas ele foi o bom pastor. Jesus nunca foi ungido mestre, mas ele foi o bom mestre. Gera em nós esse coração de que não espera por uma unção para definir o nosso chamado, mas que cumpre o chamado cheio da unção do Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, quebra o nosso coração nessa manhã e nos refaça. Refaz o nosso coração, Pai, para que nós tenhamos um coração inteiro e pleno no Senhor. Que se levantem aqueles que serão sustento para a viúva, para o órfão, para o pobre. E que vão ensinar essa geração que está crescendo e que em breve se tornarão os nossos professores. Em nome de Jesus. Que nós não venhamos desprezar a mocidade, mas que nós venhamos dar ouvidos, dar voz ao que os jovens estão declarando. Libera, Deus, uma nova revelação, em nome de Jesus. Nós somos gratos, Pai, obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus. Alguém tem alguma pergunta? Pode sentar. Alguém tem alguma pergunta sobre o ministério mestral, o ministério pastoral? Até sobre o ministério evangelístico, a Dé está ali, ela pode responder também. Alguém tem alguma pergunta? Aproveite, isso aqui é uma escola, você tem a oportunidade de perguntar o que você quiser.
Ninguém? Amém. Pastor? Pastor Fran? Amém. Damos graças ao Senhor por esse tempo. Como nós temos sido ministrados, não apenas quando os meninos sobem aqui, mas a vida deles já ministra muito em nós. Amém. Nós estamos muito felizes por aquilo que o Senhor está fazendo. Que cada um de nós possamos aproveitar cada aula, cada ministração, e que nós possamos sair daqui convictos. Foi para isso que eu fui chamado. Esse é o meu ministério. Sabe? Estava falando com o Melcos ontem, quando a Débora estava ministrando sobre evangelismo, amor corajoso, né? Essa semana ela foi diferente para mim. Porque, irmãos, eu sou cheio de ideias, sonho com muita coisa e tudo. E até comentei com os jovens que na nossa única programação, né, que é 100% jovem que nós temos no mês, e vão ser mais em nome de Jesus, mas toda vez antes desse sábado nosso, nós vamos fazer um evangelismo de impacto no bairro, talvez aqui ou em outro. E nessa semana, ministrando isso para eles na semana passada, me veio algo no coração no trabalho, comecei a digitar, eu orava e pedia, Espírito Santo, sopra no meu coração aquilo que o Senhor tem para cada pessoa, e a minha ideia era entregar os bilhetezinhos com as frases, com aquilo que Deus estava soprando junto com o bis, né? Comprei um bis e coloquei. Deixei na mesa das meninas do trabalho enquanto elas estavam pro almoço. Uma do RH chegou para mim e falou assim: meu Deus, era aquilo que eu precisava. Era aquilo que eu precisava. E fui para casa, eu estava com alguns exemplares do resumo de uma vida com propósito de Rick Warren dentro da minha bolsa, e fui parava em alguns lugares, entregava para algumas pessoas e meu coração queimando. E aí ontem, quando Débora estava ministrando, eu peguei o rascunho do que eu tinha feito e mostrei para o Mel, que ele falou: tem um evangelista aí. Então assim, queridos, que nós possamos sair entendendo que existe algo que é mais forte e existem veias, igual o Mateus falou, né? Então que nós possamos dar o nosso melhor. Acredito que até o final, cada um aqui vai estar, posicionado, vai estar ativado naquilo que o Senhor tem, né, para cada um. Então não percam esse ambiente, queridos. Não percam esse ambiente. Amém? Eu acredito que Deus ele tem mais para soprar até a noite. Não percam isso. Amém? Não percam cada palavra, que nós possamos ficar atentos. Traga mais alguém. Pode ser qualquer outra pessoa que talvez não vai ter programação nesse domingo na igreja deles. Ou talvez um amigo seu. Traga alguém. Traga mais uma pessoa. E é isso. Vamos ficar de pé? Ficar de pé? Hoje, às 17h30, Rose, Carol, Giovana, eu, Maílson, o Luigo, vamos dar uma chamada nessa galera. Eu chamo um, e aí você repete também, para não entender que é só eu que estou chamando. E vamos trazer todo mundo aqui, para que a gente possa ouvir um pouco sobre a irmã Cleia, o ministério de louvor, né? O ministério